Salve, salve estudante! Professor João Menezes de Física aqui com vocês. E hoje eu trouxe o assunto de calor que está no tópico de termologia da física. Aliás, introdução à termologia. Porque o mal do aluno é ele achar, ele cogitar que ele sabe o básico, que ele sabe os fundamentos daquela disciplina. Mas eu vou te provar nesse vídeo, nesses minutos iniciais, que você pouquíssimo aprendeu sobre o conceito de calor no seu ensino médio, no seu pré-vestibular. Aliás, quando a gente fala assim, por exemplo, né? Nossa, está muito calor hoje, ou então até mesmo, nossa, que frio, fecha a janela, fulano, para o frio não entrar. Até mesmo no meio científico veiculam-se frases da seguinte maneira: um certo corpo recebeu ou então cedeu um calor de tantas calorias ou então de tantos joules. Pois é, mas essas frases para a física estão erradas. E quando eu digo para a física, dou essa ênfase, né? É porque eu quero que você saiba que existem conhecimentos, tipos de conhecimentos. E aqui para a gente cabe dizer que existe o conhecimento do científico e o conhecimento do senso comum, conhecimento popular. Só que essas duas categorias, ora conversam entre si, ora não. A gente só não pode confundir essas duas coisas, né? A gente diria em filosofia moderna que se a gente confundisse o que uma coisa diz e a outra diz, a gente estaria cometendo um erro de categoria. Sabia dessa? Ah, pois é. Voltando aqui para a nossa aula, então eu vou te provar que você pouquíssimo aprendeu alguns conceitos básicos. Como, por exemplo, vem aqui para a lousa para eu te mostrar, né? Aqui nós temos três palavrinhas: energia, temperatura e calor. E começando pela palavra energia e analisando juntamente com temperatura e calor, no senso comum, essas palavras são confundidas e às vezes tomadas como sinônimo. Só que para o conhecimento científico, para a física, os conceitos são complexos e distintos, têm que ser construídos pouco a pouco, levam um semestre, 2 semestres, é complexo. Mas vamos lá. Então eu não vou te apresentar definições complexas e formais por enquanto, apenas uma características dessas definições. A energia, ela é uma propriedade. E o que significa a palavra propriedade nesse contexto, né? É mais fácil do que você pensa. Uma propriedade é aquilo que é de minha posse, que me pertence. Então, por exemplo, esse celular, ele é de minha propriedade, ele me pertence, ele é de minha posse. Então, a energia, ela é propriedade de quem, João, nesse contexto? Da matéria, do corpo. É uma propriedade da matéria do corpo, beleza? E as propriedades vão caracterizar o estado das coisas. Como, por exemplo, voltando aqui à situação do celular, né? Esse celular, ele está, nesse momento, parado. Esse é o estado dele. Ele está parado em relação a um referencial inercial. Se eu fizer esse movimento com meus braços, agora ele está em movimento em relação a um referencial inercial. Ele está um pouquinho mais pesadinho, né? Ou então, se eu tirar a bateria dele, o chip dele, ele vai ficando mais leve. Isso tudo são estados em que ele vai se encontrar. Por isso que a gente fala que ele está, estado, ele está, é o estado dele, caracterizado pelas propriedades. A temperatura é uma propriedade também dos corpos, da matéria, né? Ela é uma propriedade, beleza? Então, olha só. Energia e temperatura são propriedade da matéria dos corpos. Agora, a gente também diz, né, no senso comum, por exemplo, que uma pessoa saudável tem no seu organismo uma temperatura de 37 graus Celsius. Uma pessoa que está em estado febril, ela tem uma temperatura de 40, 41 graus Celsius. Percebeu bem a frase que eu disse? Uma pessoa em estado febril tem uma temperatura de 40, 41. Então, ela tem, é de propriedade dela, a temperatura, e isso caracteriza um estado dela, um estado febril. Olha aí que interessante o conhecimento científico e o conhecimento popular nessa situação conversando entre si. Nem sempre isso acontece, né? Mas aqui nesse momento aconteceu. E por último, terceira palavra, calor, que não é uma propriedade. Aqui é que vem a novidade, né? Até rimou. Não é uma propriedade dos corpos da matéria. Por isso que, vou voltar nas frases iniciais que eu disse no início desse vídeo, né? Por isso que essa frase aqui, estou com calor, ela está errada para a física, porque você, como uma pessoa, corpo, matéria, como é que você vai possuir aquilo que você não pode ter?
calor não é uma propriedade. Então como é que você vai ter algo que você não pode ter, que não é de sua propriedade? Essa é a ideia. Entende a contradição aqui acontecendo? Só que essa frase aí, beleza, vai, a gente aceita fácil, né? A gente entende fácil, melhor dizendo. Mas agora, essa frase aqui, por exemplo, um resistor dissipa calor. Bom, essa frase aqui você já não pode mais dizer que ela está certa. Não, ela não está certa para a física. E essa frase aqui, como outras que eu vou falar daqui a pouco, é muito veiculada em até mesmo livros didáticos de física, professores falam isso, até mesmo o meio científico se confunde um pouco nessa questão da linguagem da física, da científica, né? Mas veja que é delicado mesmo. Mas você, como um futuro engenheiro, engenheira, ou até mesmo da área das exatas, física, matemática, já não pode mais dizer que essa frase está certa, porque não está, para a física. Um resistor não pode dissipar aquilo que ele não tem, porque calor não é uma propriedade. E o resistor, que é um corpo, matéria, não pode dissipar aquilo que ele não tem. Por isso que outros verbetes que têm essa mesma conotação de intercambiamento não vai valer, como por exemplo, lá no contexto de máquinas térmicas, máquinas refrigeradoras, uma fonte térmica no caso, uma fonte térmica absorveu calor. Bom, é a mesma ideia, cara. Ela não pode absorver algo que ela não tem. Calor não é uma propriedade dos corpos da matéria. Então, como é que ele vai absorver algo que ele não pode ter? Dissipar, absorver, trocar calor, transferir calor, tudo isso está errado para a física. Então, nesse momento eu quero que você tenha o seguinte mapa conceitual na sua cabeça. Vem comigo. Bom, então até esse momento eu queria que você tivesse o seguinte: sistema físico, né, que é uma porção delimitada do universo a ser estudada, pode se apresentar em um estado. E esses estados vão ser caracterizados pelas propriedades, como eu havia dito. É claro que os estados, eles podem se transformar. Ora você pode estar em movimento, em repouso, ora você pode estar mais pesado, menos pesado e por aí vai, né? Bom, essas propriedades, elas são várias, como por exemplo a velocidade, densidade, volume, massa e, por que não, a gente estava falando dela, a energia são propriedade dos corpos, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido até esse momento a linguagem da física, contrapondo-se com a linguagem do senso comum, porque sim, até mesmo o meio científico se confunde, mas eu disse que você aprenderia uma coisa que você achava que sabia, mas na verdade não sabia. Então, nesse momento, é interessante que você desperte a curiosidade e se pergunte: João, o que é então energia, o que é temperatura, o que é calor? Isso vai ser respondido no desenvolvimento dessa aula, porque aqui eu finalizo a introdução.